Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma não recomendação, ou seja, eu não quero recomendar esse produto por causa da minha experiência que eu tive com ele. Pode ser que na medida que eu for explicando aqui o porquê que eu não recomendo ele, para você faça algum sentido, mas eu comprei recentemente esse sensor de temperatura aqui. Ele é um sensorzinho bem pequenininho, você vê, ele tem 7 centímetros aqui de largura, né? Se for olhar assim. Bom, bem pequenininho, compacto, parecia que era o produto realmente que eu precisava. Esses dias eu mostrei aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui, uma tomada inteligente que eu comprei. E com a tomada inteligente, o que eu estava fazendo? A gente está vivendo um momento um pouco de frio aqui em São Paulo, então eu tenho deixado um aquecedor, ou no calor eu deixaria um ventilador ligado nessa tomada, faz sensor de temperatura e umidade, tá? A minha ideia com esse sensor aqui era que, na medida que a temperatura variasse, eu faria uma automação para ligar ou desligar, seja o aquecedor ou seja o ventilador. Eu já mostrei um pouco nesse mesmo vídeo aqui que eu comentei aqui mais cedo, como que faz esse tipo de automação. Mas quando eu tiver um sensor de temperatura que realmente atenda às minhas necessidades, eu posso até fazer um novo vídeo mostrando aí esse recurso. Só que o que acontece? Primeira coisa que me fez não gostar muito desse sensor aqui de temperatura. Primeiro que ele é alimentado por pilhas e não vem com pilha. Então tudo bem, eu tinha uma pilha aqui, ele até depois de configurado no aplicativo, ele te mostra como é que está a saúde aí da sua bateria, mas eu não gosto muito, para falar a verdade, de pilha, porque você tem que ficar trocando o tempo todo. Porque de um dia para o outro, eu vi que ele gastou assim, cerca de 6% de bateria. Então, sei lá, se ele gastar 10% de bateria por dia inteiro, a cada 24 horas, então a cada 10 dias eu vou ter que comprar duas pilhas, ou se for uma pilha recarregável, que era a minha intenção, eu teria que recarregar a pilha a cada 10 dias, e isso acaba um pouco com a vida útil aí de uma pilha recarregável, porque vai estar recarregando com muita frequência. Então esse foi o primeiro ponto que eu não gostei muito. Mas esse nem foi o motivo principal, assim, na verdade. Ele foi super fácil, eu coloquei a pilha, o aplicativo da Tuya já reconheceu ele aqui como um sensor de temperatura, até aí tudo bem. Só que qual que é o problema dele? Ele faz a conexão com o seu celular na hora que você abre o aplicativo, porque ele tem uma conexão via Bluetooth e não via Wi-Fi. Então, o que acabava acontecendo? Por exemplo, o teste que eu queria fazer era o seguinte: eu deixei o sensor de temperatura ligado aqui no escritório, né, a madrugada toda, e eu queria, por exemplo, acordar no dia seguinte e ver qual que foi a temperatura mínima que chegou nessa noite. Se chegou 13, 12 graus ou algo nesse sentido. Para efeito de curiosidade, mas eu poderia fazer com isso uma automação de ligar o aquecedor, por exemplo, se tiver alguém dormindo aqui nesse quarto ou algo nesse sentido. Então não funcionou, porque ele só pega a temperatura na hora que eu abro o aplicativo da Tuya, aí o celular se conecta via Bluetooth, ou seja, cada hora que eu abro o aplicativo, ele faz uma nova conexão e aí sim ele puxa os dados de qual que é a temperatura que está naquele momento. E para fazer a automação, isso não resolve, porque eu vou mostrar aqui na tela, esse dispositivo majoritariamente falando, ele fica offline. Então não é isso que eu preciso para fazer a automação, porque se fosse um aplicativo que ficasse o tempo todo conectado, e aí eu já tenho uma alternativa que eu vou comprar, mas eu vou ter que esperar chegar novamente. Aí, se ele ficasse o tempo todo conectado, eu poderia fazer assim, quando chegar a 28 graus, ele liga o ventilador. Aí o quarto vai resfriar, vai dar aquela amenizada, e aí eu poderia colocar assim, então quando ficar abaixo de, sei lá, 23,5 graus, ele desliga o ventilador automaticamente. Hoje, como que eu tenho feito essa automação? Eu tenho feito pela temperatura que o aplicativo da Tuya pega no bairro. Então ele fala que, olha, aí na sua região tá 26 graus. Eu não tenho tanta precisão assim. E qual é o problema disso? Normalmente, por exemplo, aqui no escritório, quando lá fora tá 26, de acordo com esse sensor de temperatura, aqui dentro do quarto tá 24, 23,8. Então, assim, aqui tende a ser um pouco mais frio, né, dentro do escritório. Então, eu poderia fazer isso colocando as automações para funcionar com 2, 3 graus a menos do que a temperatura que está falando pela região. Mas eu queria algo mais preciso, porque a intenção de uma automação, no meu ponto de vista, é fazer com que seja assim dinâmico, seja bem perfeitinho ali em relação às temperaturas, sabe? Então esse é o principal motivo que eu não recomendo. Eu vou deixar o link dele aqui também, caso você tenha curiosidade aí de ver o funcionamento dele, de repente essa funcionalidade já é suficiente para você.
fazer. Um outro ponto também. Por ser conexão Bluetooth, eu não consigo, por exemplo, sei lá, fora da minha casa e ver quantos graus está fazendo aqui dentro. Então isso também é um pouco ruim, porque saber a temperatura interna já me dá a ideia de várias automações que eu poderia fazer, seja com aquecedor, seja com ventilador, seja com um ar-condicionado, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer com isso. Então o que eu fiz? Eu solicitei o pedido de reembolso da Shopee, o vendedor já aceitou, eu expliquei para ele que não era exatamente isso que eu estava precisando. Amanhã eu já vou postar ele nos correios, e aí com o dinheiro do reembolso eu vou comprar uma outra versão, que eu também vou deixar o link aqui, e aí com essa outra versão ela fica conectada na USB o tempo todo, então o tempo todo vai estar sendo medida a temperatura do quarto, e aí sim eu vou conseguir fazer as automações que eu estou planejando aqui para fazer. Então, gente, esse vídeo é isso, bem rapidinho, só para falar e chamar a atenção que eu acho que a gente tem que falar não só aquilo que funciona, como aquilo que não funciona também e apresentar algumas alternativas. Eu vou deixar aqui algumas recomendações, vai estar aparecendo aqui na tela 2 vídeos para você, assim como o botão de se inscrever também. Então, se você quiser ser inscrito aqui no canal, vai me ajudar bastante, vai fortalecer cada vez mais essa criação de conteúdo, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.